Vou tomar a água desse rio contaminado e eu vou te ensinar a fazer isso de forma primitiva e segura. No primeiro dia vamos procurar argila. Infelizmente não encontro na beira do rio. Então vamos para o meio do mato procurar um tronco de madeira recém-caído. Isso porque nós vamos ter que martelar um pouco de cupinzeiro. Os cupins constroem suas casas na terra usando saliva, areia e principalmente argila. É algo extremamente fácil de se acessar. Infelizmente não vai dar tempo de purificá-la como já ensinei em um dos vídeos, pois só sobrevivemos 3 dias sem água e devo te ensinar a obtê-la potável antes desse tempo acabar. Agora, próximo do rio, faço um buraco bem fundo até ver um pouco de água, e aí adiciono os pedaços do cupinzeiro. Agora, com o mesmo tronco de árvore, vamos socar todo esse material com o intuito de pulverizá-lo. Logo em seguida adiciono um pouco da água do rio e continuo mexendo o cupinzeiro até virar essa massa plástica que conhecemos como argila. Agora deixa eu te explicar o porquê disso. Nós precisamos fazer vários copos para pegar a água do rio e aquecê-la. Não podemos beber diretamente, pois está completamente contaminada de protozoários, vírus, bactérias e outros micro-organismos patógenos. Esses causariam problemas ainda maiores para nós. Ferver a água é o passo para sobreviver. No primeiro dia faço o máximo possível de potes. Fazendo isso de manhã e deixando o material ao sol na parte da tarde, no dia seguinte eles ficam praticamente secos. Agora no segundo dia devemos recolher folhas, galhos e troncos secos para fazer algo que mudou a história da humanidade. Um dos maiores responsáveis por nossa evolução. Precisamos fazer fogo. E para isso procuro um bambuzal que não é difícil de encontrar no meio do mato. Isso para recolher o bambu mais seco que eu encontrar. Procuro uma pedra com algo próximo de uma lâmina no rio e faço um corte no bambu até que apareça um pequeno buraquinho no centro. Agora precisamos de um combustível mais inflamável. E para isso eu busco algumas raízes de plantas bem secas. Acho que esse pode ser um bom combustível, já que tem alta porosidade e se assemelha a um algodão. Pego um pedacinho de bambu para segurar o combustível na parte de baixo e agora é só friccionar o corte que a gente fez em outro pedaço. E agora começa o pesadelo. A ideia é a seguinte: ao esfregar os dois, transformamos energia mecânica em energia térmica. Essa, por sua vez, aquece o bambu ao ponto de começar a quebrá-lo em substâncias menores pela ação do calor. Por isso começa a gerar fuligem, que deve receber energia o suficiente para reagir com o oxigênio espontaneamente e cair sobre o combustível, gerando a combustão. Eu não consegui ver tanta lógica no primeiro método que usei, então eu inverti as coisas para a brasa cair sobre o combustível mais facilmente. E foi horas e horas até que eu troquei o material combustível por um ainda mais seco. E finalmente eu consegui quase no final do segundo dia. Eu fiz fogo primitivo pela primeira vez na vida. A energia gerada na combustão faz um efeito dominó com o material em volta, gerando mais e mais calor. Observe que agora sai fumaça sem precisar friccionar nada. Nesse momento a gente sopra bem levemente para levar oxigênio para esse material. E aí ele reage cada vez mais. Você tem que ter do seu lado mais material seco para colocar em volta e ir alimentando a chama. Os galhos que pegamos inicialmente vão começar a aumentar progressivamente a força da chama. E logo depois já podemos colocar as madeiras mais grossas. Caso isso seja realmente necessário algum dia, jamais apague essa chama por pelo menos algumas semanas. É notável que exige muito esforço físico para isso dar certo. Então não desperdice energia. Agora podemos queimar as peças de barro feitas no início. Por se tratar de argila de cupinzeiro, dificilmente ela quebra no sol ou até mesmo na chama. Isso porque ela tem na composição areia, que facilita na queima, mas nos dá um material um pouco inferior. De qualquer forma, vai aproximando lentamente o recipiente do fogo. No dia seguinte temos peças inteiras e perfeitas para recolher uma boa água no rio. Dá pra ver que a brasa ainda se mantém no dia seguinte, então o próximo fogo tem que ser feito com ela. A água desse rio felizmente não precisa ser filtrada, então podemos levar diretamente para a chama e apenas ferver por alguns minutos. O rio atualmente é mais contaminado devido principalmente à poluição industrial, agrícola e das cidades. Esse método não nos livra dos metais pesados. Antigamente nosso corpo era adaptado a beber essas águas. Nossa microbiota já estava totalmente familiarizada com isso. E sem contar que os rios não eram tão poluídos.